bem-aventuranças já faz dela um livro sagrado. Então, nós não podemos jogar fora de jeito nenhum a nossa Bíblia. Muito bem, vamos ao nosso próximo assunto. Esse assunto nos foi dado por Kardec, lembrando que Kardec foi o codificador da doutrina espírita, não foi quem fundou doutrina nenhuma. E ele não era suspeito, ele não é suspeito, por quê? Porque ele era um francês, foi francês na época, era francês, claro, e ele era um professor de várias faculdades na Europa e era rico. Ele não tinha necessidade de fazer um livro para ganhar fama, para ganhar... Ele já era famoso, já era rico. Então, ele codificou, ou seja, não precisou escrever através de perguntas, ele só organizou, organizar os livros, a doutrina, e resolveu colocar um pseudônimo para que as pessoas não associassem a ele, porque se associasse a ele, as pessoas iam comprar por conta do nome dele, não por conta do livro, por conta do interesse dos assuntos. Então ele colocou um pseudônimo, que foi de Allan Kardec. Então Kardec é o codificador, mas a doutrina, olha, uma coisa é o movimento, são as pessoas que movimentam a doutrina, outra coisa é a doutrina, são os regulamentos. E a doutrina, o nome já diz, os regulamentos que regem o espírito, todos os espíritos, ou seja, que rege a você, que rege a mim, que rege a fulano, ciclano, que rege a tudo como centelha divina, como sendo criação, como sendo vida de uma fonte organizadora maior, que nós não podemos compreender porque estamos longe ainda. Muito bem. Então o nosso assunto agora envolve o livro, está no livro da A Gênese, de Kardec, ou codificado por Kardec, está lá no capítulo 11, nós vamos ver, ou veremos os itens 35, 36 e 37. E trata do seguinte, a emigração e imigração dos espíritos. Primeiro, que lembremos que todos nós, somos viajantes do espaço, dos universos. A ciência já prova, já menciona que não existe um universo. A nossa ciência vulgar, que diante do todo é quase nada, mas ela já vai muito avançada para o nosso meio. E ela já diz, não existe um universo, existem bilhares e bilhares de universos, então vai entender. E nós, por razão, por lógica, por bom senso e também pelos fatos científicos, nós passamos a ter maior conhecimento e aí nós ficamos com a ânsia de ir buscar mais. Eu preciso saber mais, porque agora eu estou vendo oportunidades e coisas maiores para mim, para a minha evolução. As coisas não param aqui, elas seguem adiante. Eu só achava que paravam. No item 35 é mencionado o seguinte: no intervalo de suas existências corporais, as nossas, os espíritos se encontram no estado de erraticidade. Lembra o que é erraticidade? Eu lembro que foi falado. Lembro, só não sei mencionar, né? Só não sei dizer. Ok, mas nós vimos isso a semana passada. Palavra não. Aquele intervalo, aquele espaço de tempo e espaço, onde nós ficamos quando nós saímos do corpo físico e nos preparamos para voltar para um novo corpo físico. Esse intervalo de tempo fora, em algum lugar, seja como for, para usar nosso vocabulário, melhorar nosso vocabulário, nós chamamos de erraticidade. Alguns outros podem chamar de plano astral, ou a ciência chama de plano... Oh, puxa vida, esqueci. Mundo paralelo.
o Espiritismo chama de erraticidade. E formam a população espiritual ambiente da Terra. Ora, aqui ele está repetindo aquilo que nós já falamos o tempo todo, né? Os 8 bilhões daqui, com o restante, os 17 do invisível, esses fazem a população do planeta. Né? Nesse mundo paralelo, tem 17 bilhões de indivíduos, cada um no seu nível, mas estão lá, e aqui estamos nós, os encarnados, nesse momento. Nessa brincadeirinha de Eve. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, tanto a do invisível quanto a da Terra, quanto a encarnada, ou seja, a terrestre e a espiritual, desaguam incessantemente uma na outra. Sai daqui e vai para lá, vem de lá, vem para cá e fica aí. Há, pois, diariamente, emigrações do mundo corpóreo, muita gente morrendo, do mundo corpóreo para o mundo invisível, espiritual, e imigrações de lá deste para aquele é o estado normal. Então, lá e para cá, isso é o estado normal das existências. Item 36. Em certas épocas, lembre-se, transição planetária, hein? Em certas épocas determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Entenderam? Entendeu isso? Ok. Em épocas, certas épocas, traduzindo, existem situações na sabedoria divina que faz com que passem a ocorrer mortes físicas de pessoas, não mais uma agora, uma outra perdida ali, todo dia sai. Vamos saber que saem 10 mil pessoas morrem, 10 mil pessoas morrem no planeta por dia. Mas é uma aqui, outra em outra cidade, outra em outro estado, outra lá, outra em outro país, e assim vai. Mas existem situações em determinados momentos, em determinadas épocas, que vão sair de quantidades, todas juntas. Um avião caiu ali, 200 morreram. Um tsunami apareceu ali e levou 4 mil. Existem períodos assim, tudo milimetricamente estudado, não é nada à toa. Tá? Nós vamos ter que descobrir por que isso acontece. Qual é o motivo dessas coisas acontecerem. E do mesmo jeito que estes estão saindo em quantidade, também voltam, nascem em quantidade também. Porque do jeito que sai, tem que vir. Isso, a finalidade é essa, o planeta tem essa finalidade. Como nós já vimos, finalidades outras que faz com que nós tenhamos que estudar, que nós vamos voltar a estudar o mundo, a origem oculta das doenças. Nós vamos voltar. Tá? Não se esqueçam. Ou eu não devo esquecer, não, vocês não se iludam que esquecemos. Isso é um aviso direto para todos que estão assistindo, que são médicos também. Médicos também, tá? Doutora Carolina, doutora Vitória, doutor Pedro, doutor Jurandir, e assim vai, doutora Eudelita e tantos outros. Os flagelos destruidores, como esses que nós falamos, né? Tsunamis, maremotos, gafanhotos, está vindo meio mundo de gafanhoto aí no sul. Bom, vamos mais adiante. E os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas. Falamos agora há pouco. Saem muito, vão chegar. São ocasiões que ocorrem isso. Meios providenciais de renovamento da população corpórea do planeta. Dela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Ou seja, saem espíritos, saem pessoas que estão
já cumpriram sua missãozinha, mas o planeta precisa mudar. Então quem vai vir são espíritos que já estão mais elevados um pouco, enquanto os outros estão indo estudar um pouco mais para se preparar e voltar. Embora esteja aprendendo aqui, saem preparados, mas precisa deixar esse corpo físico, porque o corpo físico está envelhecendo. Então ele sai, ele cresceu evolutivamente, ele teve mais ciência, mais conhecimento, já se pratica mais a reforma íntima, já sabe qual é a responsabilidade da solidariedade, da caridade, da fraternidade, da igualdade, da liberdade e assim sucessivamente, e sai do corpo para se preparar para voltar num corpo jovem, para impor, para dar sua contribuição para uma nova estrutura de planeta, de seres, mais condizente. Não mais um planeta onde o mal é maior do que o bem, como é a prova e expiação. Nós temos essa bagunça toda no planeta. Tudo bem, é uma bagunça, mas tudo é orquestrado por Papai do Céu. Mas essa bagunça toda, por quê? Nós estamos todos misturados aqui em quantidades grandes. Pouquíssimos são, em função da quantidade, pouquíssimos são os que estão no bem, digamos assim. Mas a grande maioria são seres que não estão totalmente no bem ainda, estão no escuro. E muitos, onde o mal tem maior quantidade, o bem não consegue respirar. E é preciso que se mude isso. E essas são as mudanças, são feitas inteligentemente desse tipo de forma. Aí nós vamos passando a saber. Muito bem. Na destruição, que por essa catástrofe se verifica, de grande número de corpos, nada mais há do que rompimento de vestidura. Ora, ninguém morre, apenas a carne fica para trás. Mas o ser que comanda essa carne, já estudamos isso, gente. Nós somos aquele átomozinho que se desenvolveu e controla outros átomos. Aqui está cheio de átomos que um dia serão inteligentes, também serão mais desenvolvidos. Eles já são inteligentes. Esses átomos que compõem essa matéria aqui, todos eles, pode botar quantidade de átomos, todos já têm todas as leis universais nele. Apenas eles precisam aprender e vão pela experiência, pelo erro e acerto, um dia vai estar chegando à condição de ser um ser como é cada um espírito. Cada um. E assim vai se sutilizando e ampliando tudo isso daí também dentro da lógica, da razão, do bom senso e dos fatos científicos. Tudo isso. Então quem estiver querendo usar teorias fora de fatos científicos e fora da razão e da lógica, não está usando o bom senso. Então vai continuar enganado e vai sofrer mais. E vai sofrer mais. Mas continuando. Nenhum espírito perece, ó. Nenhum perece. Eles apenas mudam de planos. Ou seja, saiu desse plano e vai para o plano astral. Tá? Ou o mundo paralelo, ou o mundo invisível, como quiser. Em vez de partirem isoladamente, partem em bandos. Essa é a única diferença. Visto que, ou por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir cedo ou tarde. Eu tenho que morrer cedo ou tarde. Então, se eu vou morrer sozinho aqui, ou se eu vou morrer em cacho com um cacho de outras pessoas, o que importa, eu vou ter que morrer mesmo. Né? O pior que pode acontecer seria eu morrendo sozinho e seguir um caminho sozinho. E ficar mas eu seguindo com outros, eu vou dizer, olha, companheiro, vão aqui, pega na minha mão e vamos embora. Termina fazendo uma brincadeira, como eu dei com algumas pessoas. Olha, quando você morrer, por favor, pede para ir no caixão com sapato tênis. Bota um sapato tênis e de preferência aberto, com o cadarço caindo. Porque quando você for entrando no céu, eu quero dar uma tapeada em João Pedro, que está na porta lá, e seguro no seu cadastro e olha, você entra rapidinho e eu entro no céu também. Porque se for pelo jeito que eu sou, eu não estou no céu não. Bom, as renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população, por efeito dos flagelos destruidores, apressam o processo social. Sem as emigrações e imigrações
que de tempos a tempos lhe veem dar violento impulso, só com extrema lentidão esse processo se realizaria. Ora, isso é muito simples de se ver. Não há o que contestar, como se diz, né? Contra fatos não tem-se o que contestar. Todas as civilizações da Terra que nós conheçamos, ou que você conheça, vocês vão observar hoje em dia, hoje, como prova, ok? Que elas sofreram destruição em massa. E hoje elas são potências. Tipo, a Alemanha da Segunda Guerra Mundial foi rechaçada. Vai lá olhar o que é a Alemanha. A Inglaterra. Os Estados Unidos também teve dificuldades. O Japão vai lá em Hiroshima e Nagasaki, vai lá olhar como é que são as coisas, como é que não é na China. Mas a França da Revolução Francesa, vai lá olhar. Então, quando existem dificuldades assim de forma geral, o povo muda a sua consciência, muda a sua percepção, muda a forma de ser e começa a dar a volta por cima. Ele já não pensa mais daquele jeito, ele vai ter que dar a virada. Mas ali saíram muitos que atrasavam o progresso e chegam novos que vão adiantar o progresso. São cabeças novas pensantes. E esses mesmo que atravancaram, eles voltam também para fazer parte. Naturalmente que cada caso é um caso, não vamos entrar no detalhe disso aqui. Então, no sentido do planeta em si, no geral também é a mesma coisa. Iria esquecendo de dizer uma coisa. Imagina o seguinte, que todos conhecem a Atlântida. E a Atlântida afundou no mar. Alguém duvida que esse continente, que era um continente, e outros tantos que desapareceram, eles não têm mais, ali não se está usando mais, por exemplo, neles, não se usa adubo, não se faz experimento de bomba atômica, tá? Não tem as energias de guerra, não tem tantas coisas ruins que se fazem, matança de animais que são coisas ruins, matança de pessoas são energias negativas, que se faz nesses continentes que estão acima da água. Aquele que afundou está sendo adubado, ele está descansando, ele está preparando-se para que numa revolução ele possa aparecer de novo, e os outros que estão precisando de um novo descanso, eles afundam e os outros aparecem, para que seja utilizado de forma equivalente e de forma melhor para o planeta em geral, aquela terra que foi preservada. Aquela terra que está embaixo das geleiras, que se está descobrindo meio mundo de fósseis, de vegetais, de animais, que está se desaparecendo a geleira, ela está renovada. E o que nós estamos precisando do planeta? Com esta pandemia, com as pessoas ficando dentro de casa, a energia negativa das pessoas, ou a energia negativa dos automóveis jogando monóxido de carbono e outras substâncias na atmosfera e causando problemas para o planeta. As nossas energias, das nossas periculosidades também deixaram de acontecer porque ficamos dentro de casa, então está restrito ali. Então o planeta deu uma melhoradazinha. E nisso tudo nós vamos ganhando oportunidade para começar a tocar aqueles 58%, 50 e tantos por cento que estão adormecidos. Nós precisamos acordar, ajudar a preparando essas pessoas. Bem, continuando e terminando, né, porque esse assunto é pequeno. É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral, e, por conseguinte, no estado social das nações que as experimentam. É que elas têm por fim operar uma remodelação na população espiritual, e que é a população normal e ativa do globo. Essa transfusão
que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos. Ou seja, neste momento, muitos bilhões e bilhões de espaciais de outros planetas estão vindo para cá para ajudar nesse processo de transição, como a Sheliana é uma delas, a Salusa, a Espacial Salusa e tantos outros, Truve, Groove, tem tantas outras que são de Urano, essas outras, e tem Vitso, Atom, e tem Canu e tantos outros também, estão vindo, muitos estão vindo para encarnar na Terra, eles vão encarnar aqui, já estão encarnando, tem muitos encarnados, mas também tem muitos saindo do planeta, indo sendo mandado para outros planetas, e quando o planetinha intruso, aquele planeta passar, ele também vai carregar um monte de gente. É frequência vibratória, é energia. Nós não estamos falando nada que todos os segmentos que estão no planeta não saibam. Quer individualmente, nas condições normais, quer por massas, as saídas, né? Em circunstâncias especiais. Existe, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, donde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos. Seres jamais evoluídos trazem tecnologia nova. Novas raças de espíritos vindo misturar-se às existentes, constituem novas raças de homens. Do mesmo jeito que aconteceu no Brasil, de forma diminuta, nós somos uma miscigenação de raças. Então existem também entre os mundos. Ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram, consigo trazem eles sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz que imprimam o caráter que lhes é peculiar à raça corpórea que venham animar. Ou seja, nós perdemos a carne, deixamos a carne para trás, mas o que nós constituímos de conhecimento nós não perdemos. Nós não perdemos. Para isso, só necessitam de que novos corpos sejam criados para serem por eles usados. Uma vez que a espécie corporal existe, que é a nossa, já tem uma espécie de corpo, eles encontram sempre corpos prontos para os receber. Não são mais, portanto, do que novos habitantes. Em chegando à Terra, olha o caso, em chegando à Terra, terminando, integram-lhe a princípio a população espiritual, ou seja, vão para a erraticidade. Olha a palavra erraticidade, o plano espiritual ou o mundo paralelo. Depois encarnam como os outros, encarnam como nós. Estamos encarnados, nós viemos do mundo espiritual e encarnamos aqui. Gente, na realidade, o nosso verdadeiro mundo é o mundo invisível. Isso aqui é só passagem, a Terra no corpo físico é só uma passagem. Muito bem, vamos para o nosso último assunto. O nosso último assunto é somente uma leitura, como nós sempre fazemos, e vamos voltar à época em que Jesus viveu. Vamos tomar conhecimento de como era o local onde ele vivenciou naquela época. Bom, vamos nos deleitar com Jesus como se estivéssemos hoje, como se estivéssemos naquela época. Nós vamos tratar agora de informações do espírito Ramatiz, que falamos a semana passada. Ele conviveu de forma direta com Jesus, ou o conheceu de forma direta naquela encarnação, e isso está escrito no livro Sublime Peregrino. E é a resposta a uma pergunta que foi feita, ou um pedido do canalizador. Ser-vos-ia possível dar-nos alguns relatos da vida cotidiana de Maria? Ora, vamos falar de Maria, hein? No seu lar, na época da meninice de Jesus. Então vamos lá, o que é que ele mencionou. Quando o menino Jesus atingiu os 10 anos, Maria já era responsável por uma descendência numerosa,
pois além dos filhos sobreviventes do primeiro casamento de José com Débora, que era a esposa de José, já haviam nascido Efraim, José, Elizabeth e Andréa, enquanto Ana e Tiago são posteriores. Esses todos aí filhos de José e Maria. Não entrou nem José, nem Jesus aqui. A sua vida doméstica entre os filhos assemelhava-se à existência das demais mulheres hebreias da época, pertencentes à família de escassos recursos, pouco dinheiro. Era costume as mulheres secarem o trigo e o centeio em esteiras expostas ao sol e depois os levarem aos moinhos da redondeza, onde os vendiam em quartas, e assim aumentavam a receita do lar. Ora, esse de secar no sol nós vemos muito no interior de Pernambuco, eu vejo muito. Né? Feijão, milho, eles colocam lá no sol para secar. Depois que secam, então levam já debulhadozinho, levam para vender na feira. Algumas famílias pobres do subúrbio de Nazaré plantavam legumes e hortaliças ou destilavam sucos de frutas em pequenos alambiques. Outras conseguiam mesmo extrair o azeite das oliveiras e com isso obtinham um dinheiro guardado mais sólido para os gastos habituais, quer dizer, conseguiam salvar dinheiro, guardar dinheiro à parte. Eram mobilizados todos os recursos possíveis para a sobrevivência, porquanto, além da pesca, dos serviços modestos, da carpintaria, do ofício de tecelão, oleiro, ferraria e celeiro, não existiam em Nazaré qualquer indústria de alto calado capaz de desafogar a despesa dos seus moradores. As mulheres hebreias, trabalhadoras decididas e engenhosas, faziam pães de trigo e de centeio misturado ao mel, farinha cheirosa de tubérculos da terra e depois torrada, ou de peixe. Preparavam deliciosos frutos em calda e os vendiam em potes de barro vitrificado. Coziam frutos como o pêssego, a pera e o damasco em açúcar cristalizado, que acomodavam em caixas de madeira de cedro fino e forradas com folhas de parreira. Algumas casas eram tradicionalmente procuradas pelos interessados e compradores, a ponto de os seus moradores serem incapazes de atender aos pedidos de doces, farinhas de cereais e de peixes, frutos em caldas, sucos, conservas de hortaliças e legumes em potinhos de barro, em que muitas mulheres eram exímias e experientes. Assim, também era a vida de Maria, mãe de Jesus, que se desdobrava com os filhos tanto quanto possível para a sustentação do lar, pois todos cooperavam na fabricação de doces, plantação modesta de legumes e hortaliças, na secagem do trigo, do centeio e do peixe, de modo a viverem existência modesta, porém razoável. Era uma vida árida, muito dura e trabalhosa, de poucas compensações divertidas ou de descanso. Quase que o maior entretenimento era cultivado num desafogo delicioso junto ao poço comum, que abastecia o lugarejo de água necessária. Depois da tarefa exaustiva no lar, o intercâmbio jovial e ruidoso
em torno da fonte de água de Nazaré significava um descanso para o espírito atribulado. A hora de buscar água constituía um encontro festivo entre o mulherio para trocar de notícias em comum, que iam desde as preocupações da criação, da descendência, até os percalços da vida alheia. Ou seja, havia muita fofoca também naquela época. Eu só estava aguardando você falar isso. Vizinhos, amigos, forasteiros, mercadores e rabis reuniam-se em torno do poço tradicional, Homem também fofoca, tá vendo? o qual se tornava o denominador comum de todas as ansiedades e emoções dos nazarenos. As jovens, as anciãs e os meninos formavam filas compridas carregando bilas, ou seja, vasos bojosos, né? Vasos largos. A gente vê muito em figuras quando bota aquelas mulheres carregando aquelas jarras. Vasilhames de cobre, potes, jarras vidradas e moringas, que brilhavam ao sol, numa cena pitoresca e tentadora ao pincel do mais rude artista. Nós já vimos isso daí. Ao redor desta fonte, floresciam amizades e nasciam amores. Acertavam-se noivados e se pensava em casamentos. Mas de um gesto cortês do jovem ao carregar a bilha d'água da moça encabulada, resultou mais tarde num casamento feliz. E o menino Jesus, sempre serviçal e atencioso, principalmente com os velhos e doentes, prestava toda sorte de favorecimento ali junto ao poço. Lembre-se que Jesus só tinha 10 anos de idade, hein? Movendo-se alegre e contente entre bilhas, jarras e vasilhames de todos os tipos e moldes. Ele se regozijava de encher o cântaro dos mais velhos, lavava as jarras, ajudava os cães a mitigar a sede. Às vezes, tudo terminava em inesperados banhos de água, em consequência das travessuras de outros meninos, seus contemporâneos. Retornava alegre e brincalhão depois de ajudar junto à fonte, e jamais desmentia o seu espírito de justiça e respeito ao próximo, pois jamais carregava a jarra de água da moça antes de servir a mulher idosa. Quando José faleceu, vítima de um insulto cardíaco, olha, ataque cardíaco, hein? E Jesus alcançava os 23 anos, Maria assumiu definitivamente a direção do lar e manteve junto de si, como a ave ciosa da descendência, os menores, enquanto José, que atingia 20 anos, ajudado por Tiago, com 11 anos, se devotavam aos serviços de carpintaria herdada do pai. Efraim, com 22 anos, demonstrando desde cedo um espírito especulador, pertinaz e ambicioso, já se fazia intermediário em alguns negócios de fornecimento de víveres e suprimentos para os grandes negociantes hebreus e fornecedores dos romanos. Alguns anos depois, a sua situação financeira era bastante desafogada e respeitada. Enquanto Andréia prestava alguns serviços aos vizinhos e caravaneiros nos entrepostos, Ana e Elizabeth ajudavam nos bordados que Maria lhes ensinava como frutos de seu aprendizado entre as jovens de Sião de Jerusalém, que nós já estudamos sobre isso. Os enteados Eleazar, Matias e Cleófas também conhecido por Simão, filho de José, jamais mostraram qualquer ressentimento ou queixa contra aquela mulher heróica que os amparara desde a meninice sob o afeto puro de mãe adotiva.
Olha Maria como era querida, hein? Será que você está fazendo por onde ser querida também? Ou você está fazendo por onde ser querido também? Assim transcorreu-lhe a vida que João, o evangelista, quer dizer, até que João, o evangelista, levou-a para Éfeso, já bastante idosa, onde mais tarde desencarnou, depois de ter atendido a todas as criaturas, transmitindo-lhes os mais puros sentimentos de ternura e amor, em homenagem ao Filho querido, sucumbido na cruz para redimir. Redimir quer dizer reparação de um erro, né? Ou reparação de erros. Redimir o homem. Em torno dela reuniram-se os tristes, os desamparados e doentes, ainda esperançosos da presença espiritual do amado Mestre e da cura dos seus males. Maria, boníssima e leal no seu amor a Jesus, lamentava-se por vezes pelo fato de não ter compreendido há mais tempo a sublime e heróica missão de seu filho. Entre os discípulos e seguidores do Cristo Jesus, velhinha e exausta, certo dia desencarnou, libertando-se da matéria opressiva. Assim termina a resposta àquela pergunta, mas somente completando, ela desencarnou e Jesus veio buscá-la na terra. Ela foi levada por Jesus. E o local onde ela estava era conhecido como a Casa do Caminho, lá em Éfeso. Ok? Que não foi dito aqui, então nós estamos complementando. Muito bem. Encerramos o nosso estudo na parte de hoje, no último dia de julho. Nós vamos ter nosso trabalho já está sendo complementado, feito. Vamos fazer nossos agradecimentos e que todos nós tenhamos uma boa semana, um bom final de semana. E hoje um bom final de semana, né? Quem vai receber amanhã ainda é um bom final de semana, mas se você receber só na segunda-feira, então que tenha uma boa semana. Vamos fazer nossa prece, todos estamos sendo assistidos, não se enganem, se não viram seu nome no livro, inclusive faltou dizer uma aqui, que eu estou lembrando agora, perdão, que me pediram para dizer especificamente e eu vou dizer. Foi Maria de Fátima quem pediu, e eu havia mencionado que o nome dela já estava aqui, e nós vamos confirmar aqui, sendo Maria de Fátima Goenquindola. Está aqui. Mas, mesmo que não tivesse dito Fátima, você está sendo assistida, todos nós estamos, todos nós estamos. Amado Mestre Jesus, mentor de toda a galáxia, agradecidos estamos por este momento especial. Agradecidos estamos pelo cuidado que você que escuta e busca entender a esse mesmo Jesus. Dê-nos o direito, em seu nome, de agradecer. Pois sabemos que nunca estamos desamparados. Que sabes do que precisamos, mesmo antes de nós precisarmos, mesmo antes de nós pensarmos em precisar. Que nós não nos enganemos. Que a fé é a completa confiança no nosso Pai, que nos colocou aqui por um propósito, um grande propósito,
que é experienciar em nós, sendo nós e nós Ele, até o dia que possamos voltar ao oceano da energia universal. Agradecemos a todos que estão aqui no invisível, sendo tratados ou sendo estudados, ou estudando, ou os que estão tratando. Agradecemos em especial ao nosso anfitrião, Frei Galvão e a irmã Veneranda. Agradecemos a todos os espaciais que neste momento estão se dedicando ao nosso bem-estar, para que nós tenhamos uma passagem amena. Que nós saibamos aproveitar positivamente esta pandemia, cujo se propaga ser ruim. A melhor forma de avançar é com alegria, é com a certeza de que tudo já deu certo. Que tomemos os nossos cuidados físicos, mas o coração é íntimo. Sinta-se bem, sinta-se viva, vivo. Sinta-se que a luz chegará, porque todos os dias anoitece, todos os dias segue o sol, sempre foi assim, o sol está aí no outro dia. Nós morremos e nascemos todos os dias, todos os dias. Gratidão, Jesus. Gratidão por avançarmos por todas as nossas dificuldades. Em vosso nome, abençoamos a todos os animais, todos os vegetais, todos os minerais, mas também a todos aqueles que estão nos prostíbulos, nas cadeias, nos hospitais, nas ruas, abençoamos todos aqueles familiares que têm dificuldade, para que possam superar e seguir adiante. Gratidão. Nós te amamos. E assim é.